Valendo? Então vamos lá. Respiração celular. Nós vamos partir de algumas considerações iniciais sobre a respiração celular e vamos entrar aqui no processo de glicólise. Glicólise é a quebra da molécula de glicose. Lise, quebra de glico. Quem é esse glico? Esse glico aí é exatamente a glicose que é quebrada nessa etapa da respiração celular. Beleza? Então vamos às considerações iniciais a respeito de respiração celular. Entendido, amigo? Atenção dobrada para você. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, qual é o objetivo do processo de respiração celular? Transferência da energia de glicose para ATP. Desde o início, a gente fala conversão de moedas de 10 centavos para moedas de R$1. Essa é a ideia, entendido? Tanto na fermentação como no processo de respiração celular. Sendo que, na respiração celular, o que é que eu quero? Eu vou pegar essa molécula de glicose, eu vou quebrar essa molécula ligação por ligação. Entendido? São 5 ligações entre 6 carbonos, ligações de alta energia. Porque no processo de fotossíntese, a planta pegou CO2 de baixa energia, desmontou a molécula de CO2, pegou esses carbonos 6, ligou 5 ligações químicas de alta energia. Eu quero agora essa energia, não na forma de glicose, na forma de ATP, porque as células trabalham com ATP, adenosina trifosfato. Entendido? Então, converter as moedas de 10 centavos em moedas de R$1. Qual é o objetivo da respiração celular? Pegar a energia da glicose, retirar toda essa energia, porque aqui na respiração a quebra é total, na fermentação a quebra é parcial, porque eu só faço glicólise na fermentação, aí eu pego o piruvato e fermento alcoólico, né? Fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática. Aqui não. Aqui, amigo, eu vou produzir ATP em banda de lata, porque eu vou pegar essa glicose aí, quebrar ligação por ligação, liberar essa energia e, amigo, fazer ATP. Entendido isso? Certinho ou não? E aí, amigo, vamos lá. Na respiração celular, eu promovo a quebra total da glicose. É diferente de fermentação, onde eu faço quebra parcial. Na verdade, é uma quebra só que eu faço aí. Aqui não, aqui eu vou quebrar ela totalmente, carbono por carbono, ligação por ligação. Então, é quebra total da molécula de glicose. Isso gera alta liberação energética. Isso é muita energia liberada nesse processo de quebra, certo? O que leva à grande produção de ATP. Não se compara a produção de ATP da glicose na respiração celular para a liberação de ATP na quebra da glicose na fermentação. Por isso que os organismos fermentadores, se estiverem na presença de oxigênio, porque a respiração celular requer oxigênio, utiliza oxigênio, consome oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o aceptor final de elétrons na respiração celular. A última etapa da respiração celular, cadeia respiratória, fosforilação oxidativa. Pronto. Última etapa da respiração celular. Você vai ter o oxigênio lá, coladinho na ATP sintase, entendido? Entre o citocromo oxidase e ATP sintase, você tem o oxigênio lá, como aceptor final de elétrons formando água. Pronto, é isso aí o que acontece
no processo de respiração celular. Então, se tiver oxigênio, amigo, o organismo fermentador, ele desiste da fermentação e faz respiração celular, porque a quantidade de ATP que ele produz é astronômica, porque ele quebra totalmente a glicose no processo. Beleza? Como se divide o processo de respiração celular? Divisão. 3 etapas. Tem uma etapa intermediária aí, entendido? Mas geralmente se divide em 3 etapas e uma intermediária, que a gente vai falar sobre ela. Quais são as 3 etapas? Glicólise, que é a quebra da glicose, né, onde se faz a lise da molécula de glicose, o ciclo de Krebs, entendido? E a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. A gente vai entender por que esse nome bonito que tem a cadeia respiratória. Nesta sequência, o processo de respiração celular completo segue uma sequência. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, nesta ordem. Aí você pergunta, por quê? Porque os produtos resultantes de uma etapa são utilizados na outra etapa, que são utilizados os produtos dessa outra etapa na outra etapa. Pronto, fechou o processo de respiração celular. Beleza? Show de bola? Muito bem. Agora, detalhe. A glicólise chama-se glicólise anaeróbia. Anaeróbia por quê? Porque ocorre no citosol, no citoplasma, sem oxigênio. Não utiliza oxigênio. É um processo anaeróbio. Entendido? A glicólise ocorre sem a participação do oxigênio. Aí você diz, mas a respiração celular não utiliza O2? Exatamente. Respiração celular depende de oxigênio, utiliza o oxigênio, mas a glicólise não utiliza oxigênio. A glicólise é anaeróbia, sem a utilização do oxigênio. E ocorre no citoplasma, ocorre no coloide citoplasmático, no hialoplasma. Não tem relação com mitocôndria. Qual é a etapa da respiração celular que não envolve mitocôndria? Chama-se glicólise, quebra da molécula de glicose em ácido pirúvico. Desde a fermentação, a gente fala sobre isso. Agora, ciclo de Krebs, cadeia respiratória é aeróbio. Depende de oxigênio e ocorre no interior da mitocôndria, utilizando produtos oriundos da glicólise. Quando a gente mostrar para você a glicólise, você vai ver que o lucro da glicólise, os produtos oriundos da etapa de glicólise, são utilizados, ok, na mitocôndria. Ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Certinho? Belezinha? Entendido até aqui? Certo? Show? Muito bem. Então, vamos lá. Essas são as considerações iniciais sobre respiração celular. Por onde a respiração celular começa? Começa pela glicólise. Então, essa é a primeira etapa da respiração celular, também conhecida como via glicolítica. Ocorre no citoplasma a nível de citosol. Lá nesse citosol existe um maquinário enzimático responsável por esse processo de glicólise, entendido? E não tem relação com mitocôndria sem oxigênio. Então, vamos lá. Ok? Revisando aqui, olha lá. Anaeróbia, sem oxigênio, local citosol, oxidação parcial da glicose, ok? Eu vou oxidar a glicose em ácido pirúvico.
Por que eu oxido a glicose? Porque ao quebrar a glicose eu libero energia. E quando eu faço uma reação química que libera energia no metabolismo energético, chama-se oxidação. Quando eu promovo uma reação química que absorve energia no metabolismo energético, eu tenho uma redução. Então, no caso da glicólise, eu oxido a molécula de glicose. Parcial, porque é uma quebra apenas que eu faço na glicose. Eu quebro ela no meio e libero essa energia aí. Beleza? Muito bem, certo? Perguntas nenhuma? Então vamos seguir. Muito bem, olha lá. Eu parto de quem? De C6H12O6. Pronto, glicose é C6H12O6. Primeira coisa que acontece aqui, essa glicose, C6H12O6, eu vou juntar ela com fosfato, ok? H3PO4, fosfato inorgânico, PI, mas eu coloquei a fórmula completa aqui, certo? Esse processo aqui de junção de C6H12O6 com H3PO4, percebido ou não, chama-se ativação da glicose. Tá? A gente viu aula de transporte através da membrana. Lembra? Vimos difusão simples, vimos difusão facilitada, vimos transporte ativo, ok? E a nível de glicose, a gente sabe que glicose é difusão facilitada, entendido? Existem proteínas permeases, proteínas específicas a nível de membrana plasmática que permite de maneira facilitada a absorção de glicose a nível celular. Proteínas que tornam-se ainda mais permeáveis quando tem insulina, tá? Que uma das atividades da insulina é a permeabilização das membranas plasmáticas das permeases à glicose. Então, a glicose ela é facilitada a movimentação dela pela célula. Ela vem pela corrente sanguínea, a célula absorve de forma facilitada. Assim como é fácil a glicose entrar, é fácil a glicose sair. Entendido? Você sabe que na difusão, o que determina a movimentação do soluto é a diferença de concentração. Ele sempre vai se movimentar do meio hipertônico para o meio hipotônico. Beleza? Aí a célula, quando a glicose entra, ativa essa glicose aí. Beleza? Associando ela ao H3PO4. Formando glicose 6P, ou glicose 6-fosfato. Por quê? Porque o nosso fosfato inorgânico é ligado no carbono 6. E a enzima que faz isso chama-se hexoquinase. Hexoquinase. Entendido ou não? Hexo por quê? Porque é um composto de 6 carbonos que está sendo fosforilado, adicionado um radical fosfato no carbono 6, último carbono da glicose. E quinase, pronto. Uma consideração importante sobre quinase. Aonde você vê esse negócio? Quinase envolve ATP. Quinase envolve ATP. Quinase envolve ATP. Então, se a enzima termina em quinase, tem ATP. O que isso significa? A energia. Olha só, hexoquinase aí, olha só. Na quebra, eu vou ter aqui ATP que vai ser convertido a ADP. Mas, Billy Paul, não é produção de energia? Não é produção de energia? Como é que ATP vai para ADP? Exatamente isso aí. Nessa reação aqui de quebra da molécula de glicose, eu faço essa atividade, a enzima faz a quebra, aliás, a fosforilação da glicose, e ela precisa pegar esse fosfato de algum lugar. De onde ela pega? Ela pega do ATP. Esse fosfato vem parar no carbono 6 da glicose. Consumiu energia, ok? A glicose sofreu um processo de redução.
né? Absorveu energia. Aí, eu preciso disso para quê? Para ativar a glicose, evitando que essa glicose possa sair da célula. Ela não sai. Entendido? Por quê? A glicose tem livre trânsito pela membrana plasmática por causa das permeases, mas a glicose 6P, a glicose 6-fosfato não tem. Pronto. Então, a ativação da glicose tem a finalidade de reter a glicose dentro da estrutura celular, evitando que ela caia fora. Entendido? Volte lá pelas proteínas e vá embora. Entendido? Nessa ativação, eu consumo ATP. Por quê? Porque eu preciso de fosfato para fosforilar a glicose. Eu tiro esse fosfato do ATP, por isso que ATP ele é, então, oxidado a ADP. Ok? Oxidação. Certinho ou não? Por quê? A oxidação, porque liberou energia. Essa glicose 6P agora, ok, vai sofrer um processo de isomerização para frutose 6-fosfato. A frutose é um isômero da glicose. Entra uma enzima aqui chamada de isomerase. Ok? Por que frutose é isômero da glicose? Glicose C6H12O6, frutose C6H12O6. Mesma fórmula molecular, diferente fórmula estrutural. Lembra? Nós vimos carboidratos e lá em carboidratos a gente disse que o quê? Açúcares são derivados aldeídicos ou cetônicos de álcoois polihídricos. A glicose é um açúcar de derivação aldeídica. O grupo funcional carbonila está no carbono primário. A frutose é a mesma glicose de derivação cetônica. A carbonila está no carbono secundário. Então, a glicose 6-fosfato ativada será isomerizada, né? Será convertida no seu isômero, frutose 6P. Essa frutose 6P, ela é convertida em frutose 1,6-difosfato. Frutose 1,6-difosfato. E aí vem um negócio fantástico. Olha aí, a enzima é a fosfofrutoquinase. Fosfofrutoquinase. Nova fosforilação do carboidrato. A frutose é fosforilada agora, virando frutose 1,6-difosfato. Ela já tinha um fosfato no carbono 6, é adicionado um novo fosfato no carbono 1. Aí eu passo a ter 1,6-difosfato. E aí, de onde vem o fosfato, Billy Paul Jones? ATP é oxidado a ADP, fornecendo fosfato para o carbono 1 da frutose. Fosfofrutoquinase. Quinase tem a ver com ATP. Billy Paul, esse negócio é para liberar energia. Até agora só estou vendo consumo. Exatamente, meu rapaz. Eu tenho o consumo de ATP aqui nessas duas fases iniciais da glicólise. Belezinha? Muito bem. Essa frutose aqui é então convertida para duas vermelho, duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Entendido? Na verdade, essa frutose é quebrada numa molécula de gliceraldeído 3-fosfato e outra molécula de dihidroxiacetona, que é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Billy Paul precisa saber disso tudo? Não, cara, não precisa. O que você precisa é entender o processo que está acontecendo. Uma coisa ficou clara para você. Você entendeu aqui, agora, de onde veio o consumo de 2 ATPs na glicólise. Mais claro do que isso, impossível. Certinho? E aí vem uma coisa fenomenal. A enzima que faz isso aqui é a aldolase.
é a enzima que faz o processo de conversão de frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Essa fase total da glicólise chama-se fase de investimento. 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 Eu vou investir. O que eu investi para fazer isso aqui? Eu investi 2 ATPs. 2 ATPs. Um ATP na fosforilação da glicose, ok? E outro ATP na fosforilação da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-difosfato. Estás entendendo? Percebeu o lance, sim ou não? Percebeu o lance ou não? Então, por isso que eu chamo essa fase de investimento. Agora que eu investi, agora que eu peguei a ATP e investi, chegou a hora de pagar. O investimento agora tem que me pagar. O investimento agora tem que dar lucro. Pronto. Vamos agora para a fase de lucro, que é a fase de rendimento ou fase de pagamento. Parte de quem essa fase? Das duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá aqui. Certinho? O gliceraldeído 3-fosfato passa por uma outra reação, virando duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Entendido? 1,3-bifosfoglicerato. E aí, o que é que acontece aqui? Olha só, sai hidrogênio daqui e NAD+, forma NADH. Ok? Entra aí o aceptor de eletrohidrogênio, que é o NAD, tá? Que é reduzido a NADH. Ok? Há duas moléculas de NADH. Certo? O gliceraldeído, então, ele é desidrogenado, tá certo? Ok? Entra 2 fosfatos aqui, ó. Entra 2 fosfatos inorgânicos aqui. Esses 2 fosfatos inorgânicos aqui vai servir exatamente para quê? Para pegar NAD+, e formar 2 NADH pela enzima desidrogenase, porque sai hidrogênio da molécula de gliceraldeído 3-fosfato, formando duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Por quê? Porque um dos fosfatos vão para o carbono 1 e o outro fosfato vão para o carbono 3. E aí o gliceraldeído vira fosfoglicerato nessa atividade aí. Esse bifosfoglicerato continua na reação, e aqui olha só o que acontece. Fosfoglicerato oxidase, pega-se ADP e vai para ATP. Eu tenho a formação de ATP aqui e a formação do composto, ó, duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Por que 3-fosfoglicerato? Se eu tinha 1,3-bifosfoglicerato, porque um fosfato saiu do bifosfoglicerato e fosforilou o ADP, formando ATP. Eu já estou agora no lucro. Eu já estou o quê? Já estou recuperando aqueles ATPs que eu perdi na fase de investimento. A reação prossegue e as duas moléculas de 3-fosfoglicerato vai para duas moléculas de 2-fosfoglicerato. Tá? Pela enzima fosfoglicerato mutase, que tira o fosfato do carbono 3 e joga o fosfato no carbono 2. Só isso aí. Só isso aí. Entendido? Agora, essas duas moléculas de 2-fosfoglicerato formam, então, fosfoenol piruvato, saindo daqui. E a enzima que faz isso é a enolase. Beleza? O fosfoenol piruvato agora é quebrado para duas moléculas de piruvato através da piruvato quinase, e aí se tem quinase envolve ATP. É nesse momento aí, olha lá, que aqueles 2 fosfatos lá que foram liberados aqui, ó, 2-fosfoglicerato para fosfoenol piruvato, esses 2 fosfatos aqui, ó, eles vêm para cá agora, ok? Aliás, esse fosfato ele vem para cá agora, pegando o ADP e surgindo aqui nova molécula de ATP.
Belezinha? ATP. Falta somente eu colocar aqui os números dos ATPs, que são 4 no final. Eu vou corrigir isso. Essa fase é a fase de rendimento, porque aqui eu obtenho agora lucro, aqui eu obtenho agora resultado. Beleza? Pronto. São 10 etapas na glicólise. Aqui é a glicólise completa de ponta a ponta. Bilipô, preciso saber disso aqui tudinho? Não. No final aqui eu vou lhe dar o resumo, certo? Nós vamos ver o resumo. Esse resumo aí é o que é para você guardar. Agora, fica fácil de você entender o resumo, porque você viu o processo de glicólise completinho, de ponta a ponta, as suas duas fases de rendimento, fase de investimento, fase de rendimento, ok? Ou fase de pagamento, beleza? Qual é o saldo líquido, então, que eu tenho no processo? 2 ATPs, 2 NADHs e 2 moléculas de piruvato, ok? 2 ATPs, 2 NADHs e 2 moléculas de piruvato. Esse é o lucro que eu tenho da glicólise. Belezinha? Certinho? Ok? Muito bem. Aí, vamos agora. Primeira coisa, destinos do piruvato. O que é que acontece com os piruvatos? Esses piruvatos aí, amigo, é glicose que eu quebrei. Tá? E a energia liberada nesse processo, eu fiz lá, eu tive 4 ATPs de rendimento, tem que multiplicar por 2 ali, cada ATP formado, mas como eu gastei 2 na fase de rendimento, eu tenho lucro de 2. Então, o que é que eu lucro, o que é que eu ganho com a glicólise? Eu ganho 2 NADHs, eu ganho 2 piruvatos, eu ganho 2 ATPs. Então, esse é o lucro líquido da glicólise. Belezinha? Aí, esses ATPs, esses piruvatos, os 2 piruvatos, porque eu quebrei glicose, lá no final eu tenho 2 piruvatos, em anaerobiose, na ausência de oxigênio, o organismo lá está na ausência de oxigênio, o que é que ele vai fazer? Ele vai fermentar esse fermentação alcoólica, fermentação lática ou fermentação acética, processos que nós já vimos. Entendido? Agora, se a célula tiver em aerobiose, na presença de oxigênio, o que é que vai acontecer aqui? Mitocôndria. Esses piruvatos aqui, eles vão para mitocôndria. Lá na mitocôndria, amigo, vai ocorrer um conjunto de reações químicas. A acetilação, que é uma fase intermediária, ok? Que ocorre lá na mitocôndria, para se chegar ao ciclo de Krebs e oxidação fosforidativa ou fosforilação oxidativa, tanto faz. Entendido? Mas antes de chegar ao ciclo de Krebs, eu tenho a acetilação, porque o ciclo de Krebs é um entroncamento metabólico. Ciclo de Krebs é um entroncamento metabólico. Entendido ou não? Então, é 3 avenidas que se juntam num cruzamento. Pronto, é um entroncamento metabólico. Por quê? Por quê? Porque o ciclo de Krebs, ele trabalha com acetil-CoA, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A pode vir de ácido pirúvico, pode vir de ácido graxo, que é derivado de lipídio, pode vir de aminoácido, que tem a ver com proteína. Então, o ciclo de Krebs trabalha com acetilcoenzima A, proveniente dessas 3 vias de alimentação do processo, de nutrição do processo. Lembra que a gente estudou peroxissomos e a gente disse que a função clássica do peroxissomos está relacionado com beta-oxidação.
O que é a beta-oxidação? É a quebra de ácido graxo de cadeia longa em grupamentos de 2 carbonos, formando acetilcoenzima. Belezinha? Pronto. Então, por isso que o ciclo de Krebs é considerado entroncamento metabólico, porque a acetilcoenzima A vem de glicose de piruvato, vem de ácido graxo, vem de aminoácido. E aí, resumo da glicólise para você. Pronto, tá aqui. Ó. C6H12O6, ativação da glicose com ácido fosfórico, formando glicose 6P, utilizando a enzima hexoquinase com consumo de 2 ATPs. Essa glicose 6-fosfato ela é quebrada em 2 piruvatos de 3 carbonos, ok? E aí 4 ADPs é convertido para 4 ATPs e 2 NAD+, para 2 NADH. Pronto, aquelas 10 reações que compõem a glicólise completa foram resumidas em duas. As duas químicas mais comuns que se fala, que são as principais da glicólise. Entendido? Você fique aí com as 10 reações químicas, etapa por etapa, ou fique com o resumo. O problema é seu, é o abacaxi que você vai ter que descascar. Mas o processo está completinho para você, de ponta a ponta. Percebeu, sim ou não? Billy, pô, tu tá meio piradão hoje, rapaz. Tô invocado aqui com esse negócio, entendido? Respiração celular é muita energia. E aí, outra observação importante para você. Observação em PC. A hexoquinase, ela trabalha na fosforilação da glicose, trabalha também na fosforilação da frutose, é inibida pelo seu próprio produto. Então, a glicose entra na célula, por fusão facilitada, a hexoquinase começa o processo de ativação da glicose, fosforilação da glicose, e à medida que se forma glicose 6-fosfato e a quantidade de glicose 6-fosfato aumenta em meio intracelular, a enzima é inativada, a enzima é inibida, parando, então, de fosforilar a glicose. Tá? Então, a hexoquinase, detalhe importante sobre ela, ela é inibida pelo seu próprio produto, porque ela pega a glicose, fosforila, formando glicose 6P. Entendido? O mecanismo de retroalimentação. Observação IPC2, existe uma outra enzima que faz a mesma atividade de fosforilação da glicose, que é a glicoquinase, mas ela não é inibida pelo seu próprio produto, e essa enzima aqui, ela atua no fígado, porque ela tem ligação direta com o processo de glicogênese, conversão de glicose em glicogênio no fígado, certo? A falta de insulina gera deficiência na glicoquinase, porque a insulina funciona como coenzima da glicoquinase. Isso gera o que nós chamamos de diabetes tipo 1. Entendido? O indivíduo tem problemas nas ilhotas de Langerhans, células beta, e aí o que acontece? Ele não consegue fazer a atividade de glicogênese. Nos hepatócitos do fígado, essa glicose então começa a migrar de volta para a corrente sanguínea, provocando o quadro de hiperglicemia, diabetes tipo 1, e o indivíduo será então insulino dependente para que esse processo ocorra. Ok? Fechado, galera? Fechado, galera? Então, muito bem. Então, esse aí é a questão relacionada com a atividade de glicólise. Belezinha? Certo? Muito bem. Aí vamos para onde agora? Vamos para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Ok? Deixa eu ver aqui. Bate-papo tá ok, tá? Não tem nada aqui. Percebeu? Vamos ver se muita gente já foi embora. Tem 31 ainda. Vocês são
pau, puro pau. Entendido? Porque essa aula eu vou te contar, isso é do cacete. Porque pense num negócio pra cacete, esse negócio de respiração celular. Aí, vamos lá, ciclo de Krebs. Entramos agora no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, meu amigo, minha amiga, utiliza os produtos oriundos da glicólise. O que é que vem da glicólise? 2 piruvatos, 2 NADH, 2 ATPs. É tudo 2. Esse é o lucro que você obtém, tá? Que você obtém para o ciclo de Krebs. Tá certo? Legal? Só que, vamos lá, detalhe importante. Ciclo dos carboxílicos, ou ciclo do ácido cítrico. O nome que é mais utilizado hoje, eu esqueci de corrigir aí, mas vou corrigir, é ciclo do ácido cítrico. Pode botar aí, acrescentar no seu mapa de aula, se você tiver com ele em mãos, ciclo do ácido cítrico. É o nome que é dado hoje ao ciclo de Krebs. Os caras mudaram essa questão aí. Primeira coisa, não é a segunda coisa, é a primeira coisa. Primeira coisa do ciclo de Krebs são os 2 piruvatos, as 2 moléculas de piruvato resultante da glicólise. Entendido? Esses 2 piruvatos, qual é o destino? Mitocôndria. Nós tivemos uma aula sobre mitocôndrias, lembra? Falamos vários detalhes sobre mitocôndrias, principalmente em processo de autólise envolvendo mitocôndrias, tá? Processo, aliás, de suicídio celular, envolvendo mitocôndria. Mas eu vou repetir para você pegar essa mitocôndria aí e vamos rever 3 coisas que eu vou precisar aqui, entendido, para você, antes da gente entrar no ciclo de Krebs. Legal? Qual é a primeira coisa? Membrana externa da mitocôndria. Membrana externa da mitocôndria, ela é o quê? Permeável. Ok? Ela é permeável, tem alta permeabilidade, permite até a passagem de moléculas grandes. Piruvato não é uma molécula pequena e o piruvato atravessa a membrana externa da mitocôndria. Belezinha? Aí eu tenho também a membrana interna cheia de dobras ou circoevoluções, entendido? Chamados de cristas mitocondriais, e essa membrana ela é semipermeável. E na superfície dessa membrana eu vou encontrar uma série de proteínas aqui, ó. Tá vendo aqui? Que são as proteínas transportadoras de elétrons, porque nesta membrana acontece a cadeia respiratória. Belezinha? E aí, dentro dessas dobras da membrana interna, eu tenho a matriz mitocondrial local, onde tem todo o responsável pelo ciclo de Krebs. E pronto. Essas 3 coisas, de tudo que a gente já falou de mitocôndria para você, essas 3 coisas são as informações importantes que eu preciso agora, aqui, entendido? Na continuidade desse estudo de respiração celular. Calma, né? Deixa eu ver o que é que está rolando aqui. Deixa eu ver o que é que está rolando. Onde acontece a cadeia respiratória, repete, por favor, certo? Vou repetir para você lembrar. A cadeia respiratória ocorre nas dobras da membrana interna da mitocôndria. Na superfície dessa membrana interna tem, ó, tá aqui, ó, as proteínas responsáveis, tá, pelo transporte de elétrons, que cadeia respiratória nada mais é do que transporte de elétrons que ocorre ao longo dessa membrana aqui, ok, com a finalidade de liberar energia para a produção de ATP. A gente vai ver em detalhes como isso funciona. Falou em cadeia respiratória, falou em fosforilação oxidativa, onde isso acontece nas cristas mitocondriais, que são as dobras da membrana interna da mitocôndria. Aí, dentro dessas dobras, essa parte aqui verde escura é a matriz da mitocôndria, chamada de matriz da mitocôndria, onde ocorre o ciclo de Krebs. E aí, amigo,
vem uma questão importantíssima, entendido? Já falei para vocês, lá no estudo de mitocôndrias, que nesse espaço aqui, ó, intermembranar, esse espaço intermembranar tem um complexo de proteínas e enzimas aí que são extremamente importantes para a respiração celular a nível mitocondrial, certo? Nós falamos sobre isso lá, ok, beleza? Lá em mitocôndria. Não esqueça disso. Existe aqui um complexo de coisas. Nós vamos saber que coisas são essas, para que você entenda o processo bem direitinho. Essa aula aqui é uma das aulas mais completas que eu já fiz até hoje sobre um processo biológico, entendido? Que é esse processo de respiração celular. Entendido? Membrana externa, alta permeabilidade, permite a passagem de moléculas grandes através dela, e o piruvato é uma molécula imensa, entendido ou não? Membrana interna não, semipermeável, alta permeabilidade seletiva e onde ocorre a cadeia respiratória, nas suas dobras, chamadas de cristas mitocondriais. E o espaço interno dessas dobras, matriz mitocondrial, onde acontece ciclo de Krebs. Entendido? Sendo que, qual é a sequência? Ciclo de Krebs. Primeiro, cadeia respiratória. Por último, a cadeia respiratória é onde termina a respiração celular. Detalhe agora. O piruvato, ele tem que passar pela membrana externa. Quando ele passa pela membrana externa e entra no espaço intermembranar, ele sofre aí umas reações químicas que são chamadas de acetilação. O processo de acetilação, que é a conversão do ácido pirúvico em acetilcoenzima A, ocorre aqui no espaço intermembranar. É o acetilcoenzima A que atravessa, entendido, a membrana interna, que é semipermeável, caindo na matriz mitocondrial. Quando essa acetilcoenzima A chega na matriz mitocondrial, inicia-se o ciclo de Krebs. Esse processo de conversão do piruvato em acetilcoenzima A chama-se acetilação e é uma etapa intermediária na respiração celular que antecede o ciclo de Krebs. Entendeu o lance? Percebeu, sim ou não? Entendido? Pronto. Então é isso aí que eu precisava dizer para você. E aí, vamos lá, olha aí. Na mitocôndria, primeira coisa que eu vou ter chama-se acetilação. A acetilação acontece como atividade mitocondrial. E o que é a acetilação? É a oxidação e a descarboxilação do piruvato produzindo acetilcoenzima A. Então, o piruvato é oxidado. Quando ele é oxidado, libera energia, mas é retirado também do piruvato carbono, formando então a primeira molécula de CO2 que você joga fora pela expiração. Pronto, é isso aí o que acontece. Oxida e descarboxila. No final do processo, o que é que eu tenho? Acetilcoenzima A. Como se chama isso? Acetilação. Percebeu o lance, sim ou não? Percebeu o lance, sim ou não? Muito bem. Como funciona esse processo aí? Vamos lá, como funciona? Eu tenho a membrana externa da mitocôndria. Membrana externa permeável. Membrana externa tem alta permeabilidade. Então, permite que o piruvato, que é uma molécula do tamanho de um ônibus, passe, então, pelas proteínas transportadoras dessa membrana externa. Tá aqui. Olha aí, olha aí. Tem também a membrana interna, que é semipermeável, permeabilidade bem mais seletiva.
Chegou aqui as duas moléculas de ácido pirúvico, que cada uma tem 3 carbonos, porque eu peguei a glicose de 6 carbonos na glicólise, quebrei a glicose em 2 moléculas de piruvato. Foi a primeira quebra que eu fiz da molécula de glicose. Os 2 ácidos pirúvicos que vêm, atravessa a membrana externa da mitocôndria, vindo para o espaço intermembrana, entre a membrana externa e a membrana interna. Esse espaço aqui, que é o espaço intermembranar. Aí esse ácido pirúvico, quando atravessa a membrana externa, que cai no espaço intermembranar, ele sofre uma reação química, formando 2 moléculas de acetil. Ele é quebrado em 2 moléculas de acetil. E agora vem uma coisa importante. Qual é a coisa importante? O ácido pirúvico tem 3 carbonos, o acetil tem 2. Como é que eu converto moléculas de 3 carbonos em moléculas de 2 carbonos? Fazendo reação química de descarboxilação. Entendido aí? Descarboxilação. E aí, amigo, esse carbono que sai vira CO2. Reação química de descarboxilação. Na primeira etapa da acetilação do ácido pirúvico. Sai CO2. Para onde vai esse CO2? Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui. Pronto, o CO2 você está jogando fora. Um dos lugares de onde o CO2 vem é do processo de acetilação. Os 2 acetis agora prosseguem. Os 2 acetis prosseguem. E aí, o que é que acontece? Recebe agora a coenzima A, que serve para aumentar a velocidade do ciclo de Krebs, formando acetilcoenzima A ou acetil-CoA. Não há mais reação de descarboxilação aqui, mas há reação de oxidação. Entendido? Ok? O acetil é oxidado, ele perde então hidrogênios e elétrons, entra 2 NAD+, formando 2 NADH. Ok? O acetil é oxidado e o NAD+, é reduzido, né? Absorve a energia, formando 2 NADH. Por isso que eu tenho reação química de descarboxilação, reação química de oxidação do piruvato, formando acetilcoenzima A. Show, show de bola, lindo demais. Isso aí. Pronto. Como se chama isso, amigo? Chama-se acetilação. Conversão do ácido pirúvico para acetilcoenzima A. Beleza? Beleza? Agora vem um negócio show! Show! O que foi que eu disse para você? Isso acontece entre as membranas externas e internas da mitocôndria, intermembranar. Porque no espaço intermembranar eu tenho 3 enzimas e 5 coenzimas altamente importantes para o processo de acetilação. E tem um negócio muito show aqui, tu vai ver como é show. Aí, na forma de acetilcoenzima A, começa então o ciclo de Krebs. Processo de descarboxilação oxidativa. Para fazer a descarboxilação oxidativa, eu uso o CPD. O que é CPD? Complexo piruvato desidrogenase. É esse complexo piruvato desidrogenase que faz a reação de oxidação e descarboxilação do piruvato, formando acetilcoenzima A. Show de bola? Muito bem. Esse complexo é formado por 3 enzimas, a piruvato desidrogenase, a dihidrolipoil desidrogenase e a dihidrolipoil transacetilase. Bilipol, tenho que saber disso? Não tem. Não precisa. A prova não pergunta isso. A prova pergunta o processo. Bilipol, se a prova não pergunta por que tu está falando sobre isso, porque tu é ciscador, tu
tu é ciscador, então tu quer saber o negócio a fundo, então a gente tem que ir a fundo nesse breguesso aqui. Então tu entendeu agora que o processo de acetilação envolve 3 enzimas, mas envolve também 5 coenzimas. E é essas coenzimas que eu tenho que falar para você entender um negócio aqui importantíssimo que a gente falou, mas você esqueceu, você não lembra mais, mas vai relembrar agora quando a gente estudou vitamina hidrossolúvel. Lembra que a gente estudou vitamina hidrossolúvel? Complexo B. Tu lembra disso? Lembro? Claro que eu lembro. E eu disse para você que as vitaminas do complexo B, elas são mutuamente complementares e todas elas têm relação, ou grande maioria delas, tem relação com respiração celular. Onde essas vitaminas entram? Elas entram aqui. Elas existem no espaço intermembranar da mitocôndria e participa aqui, porque são as coenzimas do complexo piruvato desidrogenase, CPD. Essas enzimas só funcionam se tiver essas coenzimas, que são vitaminas do complexo B. Entendido? Como assim, Bilipô? Vou explicar para ti agora. As 5 coenzimas são o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, a coenzima a TTP, tiamina tirofosfato e o lipoato. Preciso decorar? Não, cara! Agora, olha só que troço legal. Olha só que troço legal. Todos esses bagulhos aqui é vitamina do complexo B. Nicotinamida adenina nucleotídeo é vitamina B3, conhecida como niacina. Quando a gente falou de vitamina B3, niacina, a gente disse que a vitamina PP previne pelagra. Entendido ou não? Certo ou não? Aí você tem aqui o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, derivado da riboflavina, que é a vitamina B2, cuja carência leva à inflamação dos nervos. Certo ou não? Você tem a TTP, que é a vitamina B1. A vitamina B1, que é a nossa tiamina, que interfere diretamente no metabolismo energético de açúcar. E você tem a coenzima A, que é derivado do ácido pantotênico, vitamina B5, cuja carência provoca distúrbios no metabolismo de glóbulos vermelhos. Entendestes? Entendestes? Então, as vitaminas do complexo B são as coenzimas que ativam as 3 enzimas do processo de acetilação do ácido pirúvico para acetilcoenzima A. 3 enzimas: piruvato desidrogenase, dihidrolipoil desidrogenase, transacetilase. Isso aí. Entendeste? Sim ou não? Ficou claro para você? Sim ou não? Pronto. Tá bem detalhadozinho para você entender. O Enem vestibular vai perguntar sobre... Não, cara, isso é coisa de 3º grau. Eu fui buscar no 3º grau para trazer para você entender certas coisas importantíssimas. Responder certas dúvidas que você tem a respeito da respiração celular. Morreu? Pronto. Ocorrido a acetilação, que é a etapa intermediária, que antecede o ciclo de Krebs, o que é que eu vou ter agora? Agora sim, eu vou ter o ciclo de Krebs. Por quê? Porque agora, na matriz mitocondrial, quem foi que chegou lá? Acetilcoenzima A, que veio proveniente do ácido pirúvico, mas podia estar vindo proveniente de beta-oxidação, proveniente de beta-oxidação de ácido graxo, de aminoácido. Porque o Krebs é um entroncamento metabólico.
Show? Deixa eu respirar um pouquinho. Respirei, tá? Muito bem. Local de ocorrência do ciclo de Krebs. Matriz da mitocôndria. Então, o ácido pirúvico passa pela membrana externa, vira acetil, passa pela membrana interna, recebe a coenzima A, vira acetilcoenzima A, caiu na matriz. Como se chama isso? Esse processo que antecede o ciclo de Krebs, acetilação, que nada mais é do que uma reação de oxidação e descarboxilação do ácido pirúvico, formando acetilcoenzima A. Isso acontece em presença de oxigênio, tá? O ciclo de Krebs vai acontecer na presença de O2. Importante. O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs nada mais é do que reações químicas de descarboxilação e desidrogenação. É isso aí em que consiste o ciclo de Krebs. Então, o que é que eu faço? Eu pego o acetilcoenzima A, derivado do ácido pirúvico. Olha só, a glicose já foi quebrada 2 vezes. Você percebeu? 2 vezes. Primeira quebra, glicólise. A glicose quebrou em ácido pirúvico. Segunda quebra, o ácido pirúvico quebrou em acetil. E a energia liberada das ligações químicas quebradas serviram para formar ATP, serviram para formar NADH. Entendido? Conta aí, 2 ligações já foi, ok? Essa acetilcoenzima A agora vai entrar no ciclo de Krebs, vai descarboxilar 2 vezes e vai desidrogenizar 2 vezes. Pronto. O ciclo de Krebs completo é 32 passagens. Tá certo? Eu vou mostrar apenas para você algumas, umas 5 ou 6 só, que resume o ciclo. Mas não pense que é esse ciclo, não. Você pode até ver ciclo de Krebs com outro professor, o cara mostrar o ciclo até mais longo, tá? E aí varia muito de professor para professor. Mas eu vou lhe dar um ciclo aqui mais resumido, né? Não há necessidade da gente ver todas as passagens, a gente vai ver somente as mais importantes, que mostram as reações de descarboxilação, as reações de desidrogenação. Retirada de carbono, retirada de oxigênio. Legal? Ok? Só ocorre se houver o quê? Oxigênio. Repetindo aqui a observação. Por que o ciclo de Krebs? Por que o ciclo de Krebs? Aumento da extração da energia da glicose. Dobra o rendimento de liberação de energia nos processos de oxidação dessa glicose, né? Que é uma continuidade, percebeu? Glicose vem lá de trás, vai para ácido pirúvico, virou acetil e vai continuar. Acetil é glicose quebrada. Percebido ou não? Muito bem. E aí, amigo, essa glicose aqui é absorvida e consumida e devolvida à natureza na forma de CO2. Show? Muito bem. Por que o ciclo de Krebs? Por que o ciclo de Krebs? Lembra do acetil? Quantos carbonos tem o acetil? 2. 2. Entendido? Preste bem atenção para você entender. Se você pegar o acetil, que tem 2 carbonos oriundos da glicose, carbonos de alta energia, que estão ligados entre si por uma ligação química, se você quebrar, liberou a energia, tchau, acabou. Acabou a glicose. E eu só fiz 3 quebras. O que é que eu faço então? Eu pego esse acetil que está ligado a ele uma coenzima e junto esse acetil na primeira reação química do ciclo de Krebs com o ácido oxalacético, um composto de 4 carbonos, também chamado de oxalacetato. Oxalacetato, ácido oxalacético, mesma coisa. Que
existe na matriz da mitocôndria, que eu pego esse composto e ligo ele ao acetil. E aí eu formo quem? Eu formo o ácido cítrico, uma molécula de 6 carbonos. Mas agora eu tenho os 2 carbonos do acetil, eu vou quebrar uma ligação, liberar energia, vou quebrar a segunda ligação, liberar energia. Eu dobrei o rendimento da glicose. Entendido, amigo? Aí o que acontece agora? Eu quebrei a molécula de glicose, ligação por ligação, oxidei, liberei essa energia e produzi FADH2, produzi NADH, produzi ATPs. É isso. Produto no ciclo de Krebs. Entendido o porquê da reação do acetil com o oxalacetato ou ácido oxalacético, pronto, é por este motivo aí. Belezinha? Show de bola. E agora vamos ver como acontece o ciclo de Krebs. Como é que ele acontece? Vamos aí. Pronto, aqui está. Ciclo de Krebs. Ciclo do ácido cítrico, etapa inicial. O que é a etapa inicial? Eu preciso aumentar o rendimento desse acetil, porque esses carbonos do acetil, eles vêm lá da glicose, entendido? Virou piruvato e virou acetil. O que é que eu vou fazer com esse acetil agora? Eu vou juntar com o ácido oxalacético ou oxalacetato, formando, no momento que isso acontece, sai a coenzima A. Para onde a coenzima A vai? Ela volta para o espaço intermembranar para acetilar outra molécula de piruvato, formando de novo acetilcoenzima A, voltando para cá. Show de bola? E forma-se aqui agora o ácido cítrico, 6 carbonos. Beleza? O que é que eu vou fazer com esse ácido cítrico agora? Qual é o meu objetivo principal? Quebrar ligações para liberar energia e formar moléculas altamente energéticas. Quem são elas? ATP, FADH2 e NADH. Eu vou pegar isso aqui, vou provocar reações de oxidação e redução e vou formar isso. Isso aqui são os produtos do ciclo de Krebs. Vou para onde agora? Pronto, está aqui. Ó. Ciclo de Krebs. Entroncamento metabólico. Ciclo do ácido cítrico. Por que entroncamento metabólico? Porque esse acetil aqui, ele pode ser derivado do piruvato, ele pode ser derivado de ácido graxo, ele pode ser derivado de aminoácido. Pronto. Então, todos esses compostos que são metabolizados energeticamente na respiração celular convergem para o ciclo de Krebs. Entroncamento metabólico. Show? Belezinha? Muito bem. Presta atenção agora ao ácido cítrico de 6 carbonos. O que é que eu faço? Eu quebro esse ácido cítrico a ácido cetoglutárico, cetoglutamato, tanto faz. Só que o ácido cítrico tem 6 carbonos, o cetoglutárico tem 5. Se eu convertir molécula de 6 carbonos em molécula de 5 carbonos, houve saída de CO2. Saiu daí CO2. Show de bola? Reação de descarboxilação. Descarboxilação quebrou ligação do ácido cítrico, ligação de alta energia. O que é que acontece aí? NAD+, é reduzido a NADH. O ácido cítrico é oxidado, o NAD+, é reduzido. E eu tive uma reação de descarboxilação. Quantas ligações quebradas da glicose? 3. Uma lá da glicose para ácido pirúvico,
outra do ácido pirúvico para acetil, outra do ácido cítrico para ácido cetoglutârico. O que é que eu estou fazendo? Eu estou retirando os carbonos da glicose, eu estou decompondo a glicose, eu estou quebrando a glicose, capturando essa energia em aceptores de hidrogênios e elétrons. O ácido cetoglutârico continua o conjunto de reações formando o ácido succínico. O ácido succínico tem 4 carbonos, o cetoglutârico tem 5. Outra reação de descarboxilação, 4 quebras de ligações químicas da glicose. Quebrei a 4ª ligação. E saíram todos os carbonos. Entendido? Os carbonos de alta energia. E a energia liberada aqui pega-se NAD+, e faz NADH. Entendido? Certo ou não? Ok? O ácido succínico agora continua a quebra, formando o ácido succinato. Perceba que o ácido succínico tem 4 carbono, succinato tem 4 carbono, não saiu carbono, todos os carbonos da glicose já foram removidos, reações químicas de descarboxilação. Aí, amigo, o que é que acontece aqui? Uma guanosina de fosfato vai para a guanosina trifosfato, que é instantaneamente convertido em ATP, já que a GTP não é uma boa molécula funcional a nível de trabalho celular. É certo? A célula tem todo um maquinário para trabalhar com ATP, para quebrar ATP para obtenção de energia. Então, sabe-se que o GTP ele é formado nessa passagem de ácido succínico para succinato, mas é rapidamente convertido em ATP, variando um pouco isso de célula para célula. Mas eu tenho a formação de ATP aqui. Succinato agora vai para fumarato, 4 carbono, 4 carbono, mas aqui agora eu tenho o quê? FAD, que é reduzido a FADH2, porque eu tenho aqui uma reação de desidrogenação, saída de hidrogênios. Esses hidrogênios, então, são capturados por um aceptor de hidrogênios, que é o FAD. Entendido? O fumarato continua e vai para malato, certo? E o malato se converte para ácido oxalacético, outro NAD+, vai para NADH, reação de desidrogenação. Pronto, terminou o ciclo de Krebs. E o que foi que você viu aí? O que foi que você viu aí? Você viu reações químicas de descarboxilação. Para onde vai esse CO2? É jogado fora na respiração celular e você viu reações de desidrogenação, saída de hidrogênio, compostos são oxidados, perdendo hidrogênio, NADs e FADs são reduzidos a NADH e FADH2. Pronto. Ok? Beleza? Como se chama isso? Ciclo de Krebs. Agora, amigo, vem um detalhe importante, certo? Ok? Matemática. Roberto Silvestre agora. Vamos contar. Vamos contar. Olha só. Quantos NADHs aparecem aí nesse negócio? Quantos NADHs? 1, 2, 3. Entendido? Quantos ATPs? 1. Entendido? Quantos FADH2? 1. Então, eu tive, a partir de uma molécula de acetil, uma molécula de acetil, uma molécula de acetil, eu tive 3 NADHs, 1 FADH2, 1 ATP. Certinho? Certinho ou não? Só que uma glicose completa são 2 acetils. Por quê? Uma glicose é quebrada em 2 piruvatos, 2 piruvatos é quebrado em 2 acetil, 2 acetil é quebrado aqui. Então, esse saldo aí multiplica-se vezes 2. Então, eu tenho, na verdade, 6 NADHs
2 FADH2 e 2 ATPs. Esse é o saldo líquido da glicose. Aí você pergunta assim, Billy Paul, tu disse que a glicose é quebrada ligação por ligação. Aí tu mostrou 4 ligações, falta uma. E a outra molécula de acetil, para fechar a molécula de glicose, né? Passa um acetil, metade de glicose. Passou a outra acetil, uma glicose completa. Está aí a 5ª ligação. A glicose foi quebrada, ligação por ligação, no ciclo de Krebs e na glicólise. Percebido? Por isso que se diz que na respiração celular eu tenho a oxidação completa da molécula de glicose, ligação por ligação. E no final do processo, o que é que eu tenho? ATPs. Billy Paul, não saiu ATP e mais coisa do ciclo de Krebs. Para onde vai os NADHs? Para onde vai os FADHs do ciclo de Krebs? Que é lucro no ciclo de Krebs. Para onde vai isso? Isso vai para a cadeia respiratória. Entendido? Ok? Na glicólise, eu tive lá o NADH, tive lá piruvato, que veio para o ciclo de Krebs. Agora, os NADHs e FADH2 do ciclo de Krebs vai para a cadeia respiratória. Lá na cadeia respiratória, eu terei a produção de ATPs em massa. De onde vem a maior fonte na respiração celular? Não é da glicólise, não é do ciclo de Krebs, é a cadeia respiratória. Cadeia respiratória é ATP em massa. Então, a maior fonte de ATP na respiração celular é na fosforilação oxidativa, chamado de cadeia respiratória. Belezinha? Show de bola? Então vamos lá para concluir aqui saldo energético do ciclo de Krebs por molécula de glicose, 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 ATPs. Fim! Encerrou ciclo de Krebs. Encerrou respiração celular, meu lindo, minha linda? Não. Entendeu? Ainda falta a última etapa. Certo ou não? Essa aula aqui de respiração celular, ela vai ser gravada, está sendo gravada e eu vou gravar também, disponibilizar no meu canal a aula toda de novo, para você assistir 10 vezes se quiser, para esse negócio entrar na sua cabeça. Está completa essa aula aqui sobre respiração celular. Belezinha? Show de bola? Muito bem. Deixa eu partir aqui para baixo. Para a gente pegar a última etapa, para a gente encerrar essa nossa brincadeira. Vai ser bem necessário, kkkk. Beleza. Essa semana ainda eu vou estar providenciando isso. Certinho? Toda quinta-feira, meus olhos trocaram. Mas é isso mesmo. Tem que ver essa aula mais de uma vez. Toda sexta-feira eu estou colocando vídeo novo lá no canal, né? Professor Billy Paul, entendido? Então eu vou gravar a respiração celular amanhã, sexta-feira, disponibilizo lá. A escola também tem gravado, você escolhe aí. Se você gostar lá do canal, se inscreva lá, entendido? Toda semana tem aula lá para você, quando não tiver desocupado, né? Para você estar desocupado, mas ao mesmo tempo produzindo, você assiste lá umas aulas lá, se você bem quiser. Beleza? Top, show de bola, muito bem. Aí vamos agora para cadeia respiratória. Cadeia respiratória, meu amigo, é show de bola. Cadeia respiratória, pau, puro pau. Então, veja só. Em que consiste a cadeia respiratória? Simples. Transferência de energia dos NADHs e dos FADH2 para ATP. E no final do processo, o que é que eu tenho? ATPs.
Quantos ATPs? Aí, bicho, é outro nó na cabeça, porque uns dizem que é 38, outros dizem que é 32, tem gente que diz que é 40, ninguém se entende na quantidade de ATPs da cadeia respiratória, nem eu também entendo esse negócio, mas a gente vai tentar destrinchar para você esse treco aí, entendido? Exatamente por quê? Porque o nosso referencial acadêmico, se você quer saber qual é o meu referencial acadêmico para falar de cadeia respiratória, é o modelo quimiosmótico de Peter Mitchell. Pronto, é desse cara aí. O que eu vou falar para você aqui, se tiver errado, amigo, é esse cara que disse, Peter Mitchell. Nos anos 90, ele criou, então, um modelo que explica a cadeia respiratória, chama-se modelo quimiosmótico de Peter Mitchell. Esse aí é o meu referencial acadêmico para a cadeia respiratória. Entendido? Certinho? Pronto, está passada a informação para você. Local de ocorrência, cristas mitocondriais. Onde acontece a cadeia respiratória? Cristas mitocondriais. Percebido? Certinho? Cristas mitocondriais. Como acontece a cadeia respiratória? Pronto, vamos ver então como é que essa cadeia respiratória se processa. Pronto. Estamos aqui na mitocôndria. Mitocôndria. Essa coisa, essa barra em verde que você está vendo aqui, é a membrana interna da mitocôndria. Isso aqui é uma crista mitocondrial. Lado externo é o lado da crista mitocondrial que está voltado para o espaço intermembranário. Beleza? O lado interno é o lado da membrana que está voltado para a matriz da mitocôndria, onde ocorreu agora há pouco o ciclo de Krebs. Não foi lá que ocorreu o ciclo de Krebs? Pronto. Lá, no ciclo de Krebs, surgiram NADH, surgiram FADH2. Esses NADH e esses FADH2, eles vêm para cá. Eles vêm para essa crista aí. Porque nessa crista mitocondrial eu vou encontrar uma porrada de caras importantes aí. Certo? Quem são esses caras? Proteínas transportadoras de elétrons. O que é que esses caras fazem? Vivem jogando elétrons de um para o outro. Para quê? Lembra da teoria da batata quente? Lá em casa, a gente queria esfriar a batata. Como é que a gente fazia para esfriar a batata? Meu lindo, minha linda, a gente pegava, ficava jogando batata de um para o outro. Uma fila de colegas jogando batata de um para o outro. E aí, a batata perdia a energia para o meio ambiente, né? Assim que o Roberto Silvestre disse, os corpos trocam calor. Aí a energia dissipava para o meio ambiente, a batata esfriava. Então, esses caras aí vivem jogando esses elétrons para dissipar energia. Para quê? Vamos saber para quê. Quem são esses caras? Esses caras é o NADH óxido redutase, conhecido como complexo 1. Eu tenho FADH óxido redutase, conhecido como complexo 2. Eu tenho o citocromo C redutase, conhecido como complexo 3. O citocromo C, lembra que o citocromo C é importante na apoptose mitocondrial, ele também é importante aqui no transporte de elétrons, na cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa. Aí eu tenho o citocromo C oxidase complexo 4. E tenho a vedete, a top do processo de respiração celular cadeia respiratória, que é a enzima ATP sintase ou ATP sintetase, porque é essa enzima aqui que sintetiza ATP. É nela que ocorre a síntese de ATP. Certo? Quem são esses caras aqui? São os complexos proteicos, complexos de citocromos, são transportadores e participam da fosforilação
oxidativa ou cadeia respiratória. Aqui, na matriz da mitocôndria, chega aqui o SNAD-H, a forma reduzida do nicotinamida adenina dinukleotídeo que se formou lá no ciclo de Krebs. Ele chega aqui. E quando ele chega aqui, ele será oxidado. Ele será oxidado pelo NADH, que é óxido redutase complexo 1, e vai liberar hidrogênios e elétrons. Hidrogênios e elétrons. Entendido? Certinho? Ok? Isso aconteceu por oxidação do NADH. Aí o que é que você faz? O que é que você agora faz? Você faz isso, olhe para mim. Você inspira. Você inspira. Pronto, nesse momento aí. E aí, cara, o que é que acontece? Esses elétrons aqui, eles são captados pelo complexo 1, passa pelo complexo 2, citocromo C, complexo 3, complexo 4, vem parar aqui, atraídos pelo oxigênio, porque esses elétrons, eles têm uma afinidade sexual pelo oxigênio. O oxigênio entrou aí entre o citocromo C e a enzima ATP sintetase. Esses elétrons que saem da oxidação do NADH para NAD+, faz carreira pelos complexos de citocromo para se encontrar com esse oxigênio. Quando eles chegam aqui e se encontram com esse oxigênio, esses H+, são atraídos e aí forma-se aqui água. Pronto. Por isso que se diz que na respiração celular, o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Porque ele vem para aí. Ele vem para aí. Entendido? Só que, quando esses elétrons se deslocaram aqui pelas cadeias de citocromo, houve liberação de energia. Essa liberação de energia bombeou H+ para o outro lado da membrana. Entendido? A partir do complexo 1, 4 hidrogênios, complexo 3, 4 hidrogênios, complexo 4, 2 hidrogênios. 10 hidrogênios passaram, cada vez que os elétrons deslocam por aí, 10 hidrogênios são bombeados para o outro lado da membrana. O que é que acontece aí? Por causa desses H+, esse lado externo da membrana fica positivo, o lado interno da membrana fica negativo, porque existe aí um gradiente eletroquímico que positiva a membrana do lado, negativa a membrana do outro. E Roberto Silvestre me disse que as cargas diferentes se atraem. Quando isso acontece, esses hidrogênios ficam loucos para voltar para o outro lado da membrana que está negativo para equilibrar eletroquimicamente o sistema. E aí o que é que acontece? Esses hidrogênios fazem carreira. Tu quer voltar, para tu voltar tem que passar por mim. Aí eles não tem problema, eles metem o pau e vão embora. E aí, amigo, quando eles passam pela ATP sintase, essa enzima literalmente gira. Ela no desenho esquemático de livro parece um rotorzinho. Eu botei essa estrelinha aqui. Aí, ó, girou. Hidrogênio passou, a enzima girou. Hidrogênio passou, a enzima girou. Hidrogênio passou, a enzima girou, hidrogênio vai passando e ela vai girando. E aí, a energia liberada no processo pega-se ADP, fosforila com fosfato inorgânico PI, formando ATP. A energia liberada no aceptor de hidrogênio NADH, que é oxidado a NAD+, agora veio parar em ATP. NADH são convertidos agora para ATP. Belezinha? Show de bola? Pronto. E agora vem o FADH2.
FADH2. O FADH2 acontece a mesma coisa, ele será oxidado a FAD, FAD volta para o ciclo de Krebs para virar de novo FADH2, libera hidrogênios e elétrons, só que os elétrons, certo? Só que os elétrons do FAD não serão captados pelo NADHQ óxido redutase, serão captados pelo FADH2Q óxido redutase complexo 2. Eles fazem carreira, passa pelo citocromo C, 4 hidrogênios são bombeados para o outro lado da membrana, passa pelo citocromo C oxidase complexo 4, 2 hidrogênios H+, vão para o outro lado da membrana, voltam, ok, pela ATP sintase, a ATP sintase gira e tome mais ATPs, Pronto. O NADH e o FADH2 foram oxidados. A NAD+, e a FAD voltam para o ciclo de Krebs para ser novamente reduzidos a NADH e FADH2, volta para a cadeia respiratória para serem oxidados a NAD+, e a FAD, e esse processo é contínuo enquanto tiver oxigênio aqui. Pronto, como se chama isso? Cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Porque eu estou fosforilando ADP para ATP e estou oxidando NADH e FADH2. Fosforilação oxidativa. Show? Terminou? Terminou não, cara. Não terminou. Olha só. Agora vem um negócio show. Cada 4 hidrogênios, cada 4 H+, que passam pela ATP sintetase, forma um ATP. 2 NADHs bombeiam 10 hidrogênios. 4 hidrogênios, 1 ATP. 4 hidrogênios mais 1 ATP, 2 hidrogênios, meio ATP. Cada NADH tem energia suficiente para produzir 2,5 ATPs. FADH2, quando oxida, bombeia 4 hidrogênios aqui no complexo 3, 2 hidrogênios aqui no complexo 4, 6, 4 hidrogênios é 1 ATP, 2 hidrogênios é meio ATP, 1,5 ATP por FADH2. Pronto. Percebeu o lance, sim ou não? Muito bem. Considerações teóricas para a gente ir para a contabilidade agora para encerrar. Na mitocôndria, a energia liberada nos giros da ATP sintetase é utilizada para a síntese de ATPs. Os ATPs formados saem da mitocôndria para serem utilizados como energia para a célula. Os NADs e os FADs, que perderam seus hidrogênios e elétrons, voltam para a continuidade dos processos de respiração celular, glicólise e ciclo de Krebs. Na glicólise, no ciclo de Krebs, eles irão novamente capturar elétrons, capturar hidrogênios para serem utilizados na cadeia respiratória. São as observações teóricas importantes. Cadeia respiratória, também denominada de cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. E agora vamos para a matemática. Considerações importantes. Pronto, aqui começa a base do que eu vou apresentar para vocês. Inicialmente, cada NADH pensava-se que liberava energia para a produção de 3 ATPs. Cada FADH2 liberava energia para 2 ATPs. Hoje, modelo quimiosmótico de Peter Mitchell. Vá brigar com esse cara. Eu sou ninguém para esse cara aqui. Hoje, cada NADH, 2,5 ATPs. Cada FADH2, 1,5 ATPs. Ok? Os elétrons só se movimentam pelas proteínas transportadoras se houver oxigênio presente, e a gente viu isso lá. Vamos agora para a contabilidade, para a gente ir para casa almoçar. Vamos para a contabilidade. Só tem 28 caras
28 meninos e meninas que chegaram até o final. Vocês são os heróis, porque pense numa aula cacete, respiração celular. Saldo da respiração celular. Cada glicose quebrada, essa é a contabilidade por glicose quebrada. Cada glicose quebrada, glicólise, 2 NADH, ácido pirúvico, 2 NADH, né, na acetilação, ciclo de Krebs, 6 NADH, totalizando 10 NADH. Cada NADH, 2,5 ATPs, 25 ATPs. Ok? Tenho mais 2 FADH2 do ciclo de Krebs. Cada FADH2 é 1,5 ATPs, então são 3 ATPs, somando dá 28 ATPs. Mais 2 ATPs que saem lá do ciclo de Krebs, mais 2 ATPs que saem da glicólise. Somando tudo, eu tenho 32 ATPs, 32 ATPs. 32 ATPs. Se você considerar 3 ATPs por NADH, 2 ATPs por FADH2, aqui vai dar 38 ATPs. 38 ATPs. Bilipol, é 38 ATPs, é 32 ATPs. Amiga, eu não sei. Eu sei que aqui eu estou contabilizando baseado no modelo quimiosmótico de Pitt-Mitchell. De acordo com esse cara, são 32 ATPs produzidos na respiração celular. Tu vai pegar questão de prova dizendo que é 38? Vai. Tá errado? Eu acho que não. Tu vai encontrar questão de prova dizendo que não é 38, é 32? Vai. Certo? Não sei. Não sei. Entendido? Mas está aí as duas vertentes, tá? E é um abacaxi agora disso. Você descasque com prazer. Percebido? Certinho ou não? Um ATP disponibiliza quanto de energia? 9.000 calorias. A quebra total do ATP, 9.000 calorias. Ele é quebrado de ATP para ADP e de ADP para AMP. São duas quebras, duas ligações químicas entre fosfatos, 3 fosfatos, 2 ligações químicas, são as ligações energéticas. Essas 9.000 calorias é o máximo que a célula pode utilizar do ATP como fonte de energia para ela. Beleza, galera? Pronto. Essas são todas as nossas considerações, tá, a respeito de respiração celular. Termina, então, respiração. Certo? Não vou falar mais nada, não. Vocês já devem estar cansados. Vocês são os heróis de aguentar essa aula, porque ela é uma aula pesada, entendido? Mas tem que ser para você entender esse processo direitinho. Qualquer coisa, é só perguntar, manda no privado, manda o WhatsApp para mim, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, eu terei prazer em responder a você e eu vou fazer essa aula aí, essa quinta e essa sexta-feira, eu vou gravar isso aí, deixar disponível lá para você assistir de novo, você vai precisar, certo? Lista de exercícios já disponível, entendido? Para você pegar e, legal, show de bola, foi um prazer estar aqui com você e a gente se encontra então a próxima semana, tá? Vamos começar então, vamos entrar agora na área de núcleo, em núcleo celular e vamos continuar daí para frente, divisão celular e a gente termina citologia e parte para outra coisa. Valeu, top, valeu, obrigado a vocês pela atenção, a gente se vê, tchau!